Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre uma importante ferramenta que nos auxilia no dia a dia, seja para trabalho, estudos, pesquisa e até para momentos de lazer. Mas antes de contarmos um pouco sobre a história do computador, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição e ative as notificações para receber nossos conteúdos. E não esqueça de deixar seu like para sabermos que este vídeo ajudou você. A história do computador começa com a busca por máquinas para auxílio de cálculos básicos, sendo a primeira máquina desenvolvida há mais de 2000 anos. Descoberta por mergulhadores ao explorar um naufrágio na ilha de Antikythera em 1901 na Grécia, ela ficou conhecida como máquina de Antikythera. Ela era capaz de determinar com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Outra importante ferramenta muito utilizada por antigas civilizações para a realização de cálculos matemáticos foi o ábaco. Não se sabe ao certo a sua origem, mas há relatos que os babilônios utilizavam por volta de 2400 a.C., além de registros na Mesopotâmia, Grécia, Egito, Índia e também pelos chineses. Além do ábaco, outro instrumento tinha como finalidade facilitar cálculos. Conhecido como ossos de Napier, foi inventado no início do século XVII pelo matemático escocês John Napier. O dispositivo era capaz de realizar tarefas como multiplicações e divisões, de forma automática, e que trouxe grande auxílio ao uso de logaritmos. A primeira calculadora mecânica do mundo foi criada em 1642. Conhecida como máquina de Pascal, ela foi inventada pelo matemático Blaise Pascal. Composta por 6 rodas com algarismos de 0 a 9, ela era capaz de somar e subtrair. Alguns anos depois, em 1673, o matemático e filósofo alemão Gottfried Leibniz inventou uma calculadora capaz de realizar as 4 funções, a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação, conhecida como calculadora de Leibniz. Ele também defendia um sistema de numeração binário, semelhante aos existentes nos computadores de hoje. A primeira máquina programável da história seria inventada em 1801 pelo inventor francês Joseph-Marie Jacquard. A máquina era uma espécie de tear mecânico, utilizada para controlar a confecção de tecidos através de cartões de madeira perfurados. Por volta de 1834, o cientista inglês Charles Babbage projetou a primeira máquina que poderia ser programada e executar vários tipos de comando. Conhecida como máquina analítica, ela funcionava com base nas instruções de cartões perfurados, além de ser movida a vapor. O projeto contava com uma unidade central de processamento, memória expansível e o desenho e sua estrutura básica fazem parte dos computadores de hoje em dia. O curioso é que, de tão avançada para sua época, a máquina analítica de Babbage não passou de um protótipo, pois não haviam equipamentos adequados para sua construção, além da falta de verba para viabilizar o projeto. A evolução do computador até chegar no modelo que conhecemos hoje passou por diversas transformações ao longo dos anos, acompanhando a evolução de algumas áreas como a eletrônica, engenharia e matemática. A Segunda Guerra Mundial teve um papel importante na criação dos computadores modernos. O engenheiro alemão Konrad Zuse, em 1938, criou o Z1, um computador eletromecânico de sistema binário que realizava operações matemáticas e era capaz de calcular a raiz quadrada e converter números decimais em números binários. Considerado o primeiro computador binário programável da história, Zuse acabou criando outras versões do Z1, além da primeira linguagem de programação. O primeiro computador eletrônico digital surgiu em 1946, graças aos cientistas John Mackley e John Presper Eckert. Desenvolvido na Universidade da Pensilvânia a pedido do Exército dos Estados Unidos, o ENIAC era capaz de calcular a trajetória balística dos mísseis. Ele ocupava uma área de 180 metros quadrados e pesava cerca de 30 toneladas. Sua produção custou nada menos do que $500 mil na época.
O ENIAC fez parte da primeira geração de computadores, que eram máquinas enormes, usavam tecnologia de válvulas a vácuo, geravam muito custo para operar, as máquinas consumiam muita energia, além de travar diversas vezes por aquecimento. Na segunda geração, os computadores passaram a ser menores e mais rápidos, graças à substituição das válvulas por transistores. Eles passaram a armazenar instruções em suas memórias, sendo as primeiras máquinas desenvolvidas para atender à indústria de energia atômica. Nesta época, por volta de 1959, a IBM lançou o IBM 1401. Na terceira geração, os transistores foram reduzidos de tamanho e colocados em chips de silício, dando mais velocidade aos computadores. Outro salto importante foi a criação dos cientistas Jack Kilby e Robert Noyce. Eles introduziram nas máquinas o circuito integrado, formando uma rede capaz de controlar o comportamento da corrente elétrica através da lógica. Em 1964, a Control Data Corporation lançou o mainframe CDC 6600, um supercomputador considerado o mais veloz do mundo na época. Marcada pelos microprocessadores, na quarta geração, em 1971, a Intel lança o chip 4004, que foi fundamental para elevar o potencial dos computadores, permitindo que o computador evoluísse até chegar ao modelo que conhecemos hoje. Na década de 70, o Vale do Silício já movimentava a poderosa indústria da computação, mas os primeiros computadores pessoais começaram a ser desenvolvidos de forma amadora. Em 1975, chega ao mercado o Altair 8800, o primeiro computador comercial que poderia ser montado em casa. Mas a história do computador viria a passar por uma grande transformação um ano depois. Em 1976, o computador montado pelo engenheiro eletrônico Steve Wozniak viria a revolucionar a forma como as pessoas utilizavam o computador. Junto com seu amigo e sócio Steve Jobs, eles iniciaram a produção do Apple Computer One, que basicamente era uma caixa de madeira com teclado utilizando uma placa-mãe com cerca de 60 chips. Inicialmente, o computador despertou interesse por estudantes e entusiastas por tecnologia e eletrônica. Mas o projeto acabou virando um sucesso e atraiu sócios interessados, e eles conseguiram investir em novos projetos. E a Apple acabou transformando de vez a história do computador pessoal e se tornando a maior empresa de tecnologia do planeta. A partir dos anos 90, houve uma grande transformação entre os computadores. A evolução da memória e a capacidade de armazenamento dos computadores tiveram um papel fundamental. Os computadores, com o passar dos anos, foram diminuindo de tamanho, aumentando sua capacidade de processamento, ganhando velocidade na realização de tarefas e aumentando sua capacidade de armazenamento de informação. A partir da virada do milênio, começaram a surgir os computadores de mão, como smartphones e tablets, além da popularização da internet, que permitiu a criação de redes, data centers, computação em nuvem e outras tecnologias. A pergunta que fica aqui é: para onde a evolução do computador está caminhando? Será que teremos um futuro dominado pela inteligência artificial? Quais as novidades que teremos num futuro próximo? Será que os computadores quânticos serão acessíveis a todos? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir este vídeo para sabermos que este conteúdo foi importante para você.